E tem uma atração também. Uma atração especial. Opa. Porque qual é a notícia do momento quente nesta sexta-feira? Caindo igual uma faca que você pode machucar sua mão é o Bitcoin. O Bitcoin. Muita gente querendo saber o que aconteceu com o Bitcoin. O mundo está parado. E nós vamos dar a resposta para você. Porque, senhoras e senhores, temos aqui ele, o grande Pablo Spyer. Fala, Pablão. Beleza certo, ou não? Graças a Deus. Obrigado por me ter aqui de novo. Sempre um prazer. Que legal. Os meus bitcoins, eu vou dizer quantos bitcoins eu tenho. Eu vendo ou eu compro? Vende um pedaço. Vende. Agora, lá embaixo? Não tá tão lá embaixo, né? Então, já teve um centavo. mas dizem que para você fazer um bom negócio, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Claro. Eu, por exemplo, tudo quando estão falando muito bem, eu vendo. Porque exatamente. ali eu falo não. E quando estão falando muito mal, eu compro. Porque eu acho que esse é o movimento, não é? Esse é o movimento. Isso que o Warren Buffett fala também. Ele fala que ele compra ao som de canhões e vende ao som de violinos. Sim. O que está acontecendo com o Bitcoin? Não, o que aconteceu foi que teve o humor no mundo mudou, né? Todos os ativos, não só o Bitcoin, que eram queridinhos dos investidores há 6 meses atrás, estão sofrendo muito. Então criptomoeda, metais preciosos, empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos, empresas de inteligência artificial. E aí veio a cereja do bolo para começar essa queda do gatilho que derrubou a bolsa, foi a escolha pelo Trump de um novo presidente do Banco Central americano, né? Que vai começar em maio, que todo mundo achou que ele ia botar um cara que corta muito os juros, porque ele sempre fica reclamando para cortar os juros lá. Só que ele colocou um cara que não é a favor de cortes profundos nos juros lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo sabe que se os juros caem, a bolsa sobe. Então estava todo mundo esperando que os juros iam continuar caindo e cair com força com a nova indicação. Como ele indicou um cara que aparentemente não vai cortar profundamente os juros, todos os ativos viraram. Todo mundo se assustou e falou, e agora? Então aí começou a cair as ações, começaram a cair os metais preciosos, caiu o ouro, caiu a prata, aí caiu as empresas de inteligência artificial, voltou, a Bitcoin desmoronou, né? Desde outubro bateu 126 mil dólares, tá na metade. Sim, 60. Caiu para 60. Ontem, hoje de manhã, na hora que eu cheguei para fazer 1 minuto às 5 da manhã, tava 59 mil dólares, tava abaixo de 60 mil. Tá 68 agora. Agora voltou um pouco. O ano acumula uma queda de quase 19 mil dólares, 21,66% de queda no ano. No ano, né? Em um mês. Em dólar. Em um mês. Em dólar. No mês. Então foi isso, né? Começou com esse estresse, aí começou um monte de preocupação no Bitcoin. Certo. Aí começaram a questionar a função do Bitcoin. Fala, mas aí, né, sempre que o Bitcoin cai, né, você tem duas coisas. Tem gente que diz que ele vai morrer, que vai acabar. Tem um site que chama a morte do Bitcoin, Bitcoin's Death. Né? Já foi decretada a morte da Bitcoin 460 vezes, de acordo com esse site aí. Então, só que toda vez que o Bitcoin cai, depois, até hoje, ela tem se recuperado. A China proíbe sempre o Bitcoin, né? Está proibido operar Bitcoin lá na China. Que loucura. Não só a China, mas, por exemplo, o Banco Central Europeu, ele garante e posta no site deles, fica avisando a população de que o Bitcoin é uma bolha especulativa e que o Bitcoin vai eventualmente a zero. Aí, o que aconteceu? Tem um cara que chama Michael Burry, que é o cara daquele filme A Grande Aposta, que é o cara que previu a crise hipotecária de 2008, que depois se transformou na crise financeira, que se espalhou pelo mundo, todo mundo lembra. Esse cara ganhou bilhões apostando, o negócio nem existia, ele inventou. Que é a grande aposta. A grande aposta. O filme. Exatamente. O doidão, né? Exatamente. Esse cara falou que o Bitcoin pode entrar num espiral da morte agora. Por quê? Porque a queda de credibilidade do Bitcoin frente aos investidores, né, somado com a queda que ele está tendo, que está machucando muito as empresas que acreditaram no Bitcoin e passaram a colocar nos balanços, no caixa das empresas, estão comprando Bitcoin com caixa, essas empresas vão ter que liquidar, os investidores estão assustados, estão liquidando, né, e pode entrar numa espiral da morte. O Bukele colocou... El Salvador, ele colocou muito dinheiro em Bitcoin. Oficial, né? Moeda oficial. E o Michael Burry também fala que tem uma bolha. Minha avó falava o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você é do mercado. Minha avó, não, ela não tinha Bitcoin, mas ela falava, investia. Ela falava assim, meu netinho,
senta aqui ao lado de vovó. Aí ela fala o seguinte: na vida tem o bobo, o mais bobo e o Delari. E o otário. Quem se enfiou em Bitcoin é o que nessa história? Depende do momento que entrou. Depende da entrada. Depende da entrada. Se o cara entrou no 126 mil, é otário. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas é ali que o cara compra, né? Ali é a primeira bolha especulativa do mundo foi em 1630, que foi a bolha das tulipas, né? Lá naquela época, quando valia muito as tulipas. Na verdade nunca valeu, mas chegou a valer mais do que uma casa. Olha o gráfico do ciclo de uma bolha especulativa. Esse gráfico é de 1630. Quando teve lá na Holanda, a Holanda é o berço do mercado financeiro. Foi o primeiro banco central, foi o primeiro fundo de investimento, foi o primeiro derivativo, foi o primeiro contrato futuro. E o primeiro contrato futuro da história foi de tulipa, de flor. Como eram negociadas flores lá na Holanda, tinha alguns bulbos de tulipa que valiam mais, e aí eles fizeram o futuro desse bulbo. Então você poderia garantir que você ia comprar ele daqui a 2 meses, 3 meses. Quando lançaram esse contrato futuro, começou a primeira bolha especulativa. Começou a subir, disparar de preço, ficou 7 anos subindo, até que uma hora estourou, todo mundo percebeu que não valia, uma flor não valia o preço de uma casa, e caiu, foi para zero. Voltou para o preço de uma flor, né? As bolhas especulativas não quebram países, nada, mas essa primeira bolha serviu para estudar a bolha. Sim. O que é uma bolha especulativa? E aí todo mundo aprendeu. E particularmente isso que você falou, de quem comprou a 126 mil, de acordo com o Banco Central Europeu, é uma bolha especulativa, seria ali no gráfico, seria a parte lá em cima, que é o novo paradigma. Porque nesse momento as pessoas começam a falar que esse novo ativo vai substituir um antigo. E naquele momento, quando o Bitcoin estava $126 mil, todo mundo dizia que o Bitcoin ia substituir o dólar. O dólar, o PIB dos Estados Unidos é 30 trilhões de dólares, e é isso que sustenta o valor do dólar, mas todo mundo dizia que um pendrive ia substituir o dólar. Sim. Né? O dólar, que era muito forte, aquele pendrive lá ia valer mais do que o PIB americano. Ô Pablo, mas tem um fenômeno também das baleias, com todo respeito, Morgadão, que é o seguinte: teve os primeiros investidores de Bitcoin, foram os caras que colocaram lá no começo. Isso. Acontece esse fenômeno no gráfico o tempo inteiro. Sim. O cara comprou lá atrás, ele vê a alta e sai para vender Bitcoin. Isso não teve no gráfico várias vezes essa oscilação? Teve, sim. E não é o momento das baleias do Bitcoin, que o cara viu que estava alto e está vendendo? Pode ser, né? A gente, se o Banco Central Europeu tiver certo e for uma bolha especulativa, a gente não sabe exatamente quando que vai acabar essa bolha, quando que vai estourar e quando que vai a zero, né? O Banco Central Europeu garante que vai a zero. O Warren Buffett também disse que vai a zero. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo, né? E ele opera contra o mercado. Ele é tão grande que ele não opera contra as pessoas, ele tem que pensar no mercado. Então, quando ele monta uma posição, o mercado inteiro tem que comprar a posição dele. E ele fala, gente, imagine que eu compre todas as Bitcoins, né? Aí você me dá um pendrive, eu pago lá $1 trilhão, que é o que está valendo agora, né? Tem $1 trilhão o Bitcoin. Tinha 2, caiu, perdeu 1, né? Tá, tem $1 trilhão lá. $1 trilhão de comprar valor. Todos é $1 trilhão de dólares. Então você imagina, o Warren Buffett vai lá, eu compro por $1 trilhão. Como esse é um ativo que a única função que ele tem é a única razão pela qual as pessoas compram é porque eles querem vender mais caro, ele não serve para nada ainda, ele não é uma moeda de troca ainda, ele não funciona na economia real, por mais que queiram que funcione, né? Ele falou assim, poxa gente, e também aparentemente não é mais uma reserva de valor, né? Porque o pessoal falava que era reserva de valor, era um hedge, uma proteção contra o dólar. Poxa, um ativo que oscila 50% em 4 meses não dá para ser reserva de valor nem proteção contra dólar. Então aí o Warren Buffett fala, poxa, se eu comprar todas as Bitcoins, vocês me entregarem um pendrive e eu te der $1 trilhão, com a ideia de vender por $1 trilhão e 100 bilhões de dólares, na hora que eu voltar para falar com você, o mercado inteiro, assim, eu quero te entregar esse pendrive aí por $1 trilhão e 100 mil dólares. Vocês vão rir de mim. Vai falar, pega esse pendrive, né? E eu não vou te dar $1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Eu vou inventar uma outra criptomoeda. Lógico. Uma das razões pela qual eles, quando se começou a falar do Bitcoin, era porque era escassa. Ah, não, porque só pode fazer 220 milhões, porque no ano 2000... mineração. 1.200... Ele acaba, né? Ele acaba depois que a gente morrer, né? Sim. Então é fácil, né? Lá depois que a gente morrer, na próxima geração dos nossos netos, vai acabar a mineração do Bitcoin. Tudo bem, era raridade, ou é no blockchain, é seguro, né? É a mesma coisa que você falou assim, não, as ações estão na bolsa, é seguro. Depende, não. A ação é segura se a empresa for boa. Né? O fato de estar na bolsa não significa que a empresa é boa. Então, o fato de estar no blockchain não significa que uma criptomoeda é boa. Mas a ideia não é boa?
A ideia é interessante, né? É interessante. Um dinheiro digital. De não ter de guerra também. De não ter lastro nenhum. Na verdade, não tem lastro nenhum. Na verdade, a grande... mas o nosso dinheiro também não tem lastro. Assim, o padrão ouro... Não tem. Vale mais Bitcoin ou real? Não. O break do Dedê. Só um segundinho, vamos fazer o break agora. Você completa aqui. A gente tá falando com o Pablo Spire aqui no Instagram, @Pablo Spire. Tá legal? É a resenha Zu e Zuzu e o break especial do Dedê. Especial. Pois não, Samito? Não, tá falando que o dinheiro do mundo é todo fiduciário. A gente acredita... No dólar. O dólar nos Estados Unidos, o real no Brasil, e a grande crítica que se faz é que os governos podem fazer políticas, como o Trump fez, que desvalorizou muito o dólar, e aí tem investidor que fala assim, eu vou para ouro, o outro pode ir para prata, o outro pode ir para outros ativos, e o Bitcoin. Mas eu queria te perguntar, Paulo, porque eu sei que você estuda bastante o tema, você falou, olha, se o cara pagou 120 mil dólares é otário. Você tem algum número que você fala assim? Porque eu tenho muita dificuldade, e eu não consigo responder essa pergunta, que é quanto vale o Bitcoin? Quanto deveria valer? Quanto seria um valor justo? Assim, você, sei lá, quando alguém pergunta, você acha que quanto que é o preço que valeria a pena comprar ou não tem preço que se o cara vender por R$1, você já acha que tá assim, quando aconteceu a bolha especulativa, a primeira, e eles estudaram lá, o ativo ele tem que valer meio que a média, que na verdade é a mediana, não é bem a média, tá? De todos os tempos, né? Então, quando estourou a bolha especulativa da flor, né? Os bulbos de tulipa voltaram a valer o que vale um bulbo de tulipa, né? Então a gente teria que ver qual que é a mediana do preço do Bitcoin desde o lançamento dele, mas a gente só tem os dados depois de 2015, porque antes era muito difícil comprar Bitcoin, era por e-mail, não sei se todo mundo sabe aqui, era ultra difícil, que era o momento, né, se o Banco Central Europeu tiver certo, né, era o momento onde era a primeira fase do Bitcoin, era a primeira fase da bolha, onde pouca gente sabe, é bem silenciosa, ninguém está falando nada sobre ela, para depois ir para os investidores institucionais. Então a gente teria que saber a mediana do preço da Bitcoin para saber quanto é que ela vale. Por muitos anos, valeu 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5, antes de bater 130 mil dólares. E falava-se que era uma moeda. Né? Poxa, se for uma moeda, hoje nesse momento está 68 mil dólares, né, Sami? Você falou aí. Você compraria €1, o Emilhão, por 68 mil dólares? €1. Se for verdade o do começo. Mas aí eles mudaram a conversa. Não é mais moeda. Tudo bem. Mudou. Mas a foto tá lá, é uma moeda. Então, uma moeda de euro ou de Bitcoin está valendo 68 mil dólares. Poxa. Mas posso fazer uma provocação para você, que você é um cara, né, economista, que manja pra caramba. Algum momento, como você falou, isso valeu centavos de dólar. Algum momento valeu 100 dólares. Valeu. Nesse momento está valendo 60 mil dólares. 68 Lá no passado, agora 110 mil dólares. 126 foi a máxima. 126 mil dólares. Sim. Então, se esse ativo ele valeu esse valor, ele pode de novo subir, alguém vai ganhar dinheiro de novo. Se subir, vai ganhar dinheiro. Mas o ponto é, você acredita que vale? Aqueles macaquinhos chateados, bored monkeys, chegaram a valer 30, 40 milhões de dólares. ETFs lá. ETF, assim, aquilo ficava num pendrive. Tudo bem. Porque o dinheiro, a gente acredita no dinheiro pelo que ele compra, pelo que ele dá para você. Porque é um pedaço de papel com uma foto. Mas nos Estados Unidos já transaciona muita coisa com Bitcoin. Mas por exemplo. Só falar assim, a loja do Zuzu tá certa. Então, assim, se voltar para 120 mil dólares, vai ganhar dinheiro. Mas o cara que ficou com o macaco triste na mão, se esse macaco for para 32 milhões de dólares, também vai ganhar dinheiro. Mas ele vai para 32 milhões de dólares. Mas ninguém segurou esse macaco. O ponto é que todo mundo vendeu esse macaco. Agora, por isso que baixou. Porque estourou a bolha. Então, talvez aqui não tenha. Que é o otário, né? Esse é o otário. Mas tem um ponto. O malandrão criou um macaco e o otário comprou. Mas agora, por exemplo, o ponto que eu vou chegar a vocês. Tudo bem, a gente está falando do Bitcoin, que caiu de 120 para 60, tal, não sei o quê. Mas e o nosso dinheiro? Porque se você for pensar bem, eu estava pensando em casa outro dia. Antigamente, e não faz muito tempo, você usava a palavra milionário. Um cara milionário é o cara que tinha $1 milhão. Isso. Certo. De uma geração que não faz muito tempo que um milionário que falava dos milionários. Hoje em dia são os bilionários. Isso. Está vindo o primeiro trilionário aí. Sim, mas se você pegar
A diferença de milhão para bilhão é assustadora. É verdade de dinheiro. É assustadora. Então esse negócio engana a gente. Engana. Não, mas aí tem dois pontos. Pra você ter uma ideia... Engana a gente. Não, mas porque tem esse negócio... Tá falando do valor mesmo. Eu tô falando de valor. Não, de valor. De milhão. muito falar, ele é bilionário. De milhão para bilhão, bicho, é daqui na lua. Por exemplo, você entendeu? Ganhar $1 por segundo, se você ganhar $1 por segundo, em 12 dias você é milionário. Se você ganhar $1 por segundo, para ser bilionário demora 32 anos. Exato. É isso que eu tô falando. Essa é a diferença. 12 dias para 32 anos. Porque o cara, quando o governo tem... Quando ele tem esse controle, ele vai enganando a gente. Você acha que você está ganhando na casa. Mas quando você vai no poder de compra do negócio, você vê que você está, ó. Ó, vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! É um Torinho. Alguns pontos. Primeiro que você falou, você tem razão, mas o Bitcoin não tem juros. O seu dinheiro tem juros. Você não deixa parado o Bitcoin, mesmo que está lá na segurança. Estamos de volta aqui no programa Pânico, falando do Bitcoin, da queda do Bitcoin. Pablo Spire aqui, trazendo sua presença e ilustres comentários. E o Emílio estava dizendo que realmente tudo perde valor e citou o real. É verdade, mas se a gente pensar na taxa de juros brasileira, a gente tem um juros acima da inflação. Ou seja, muita gente aumentou o patrimônio simplesmente porque o banco pagou juros acima da inflação. Sim. Em relação ao que o Dani falou, tem várias visões que você pode ter em economia. Eu tenho uma visão que é uma visão de mercados relativamente eficientes. Ou seja, para mim, o preço que está dado é o preço que vale. No seguinte sentido, vamos supor que está $70 mil. Certo. Se todo mundo acha que vai valer mais, ninguém seria idiota de vender por 70 mil. E se todo mundo acha que vai valer menos, ninguém seria idiota de comprar. Então existe um equilíbrio que hoje é o melhor número. E para finalizar, eu peguei os dados desde 2010, desde 19 de julho de 2010, deu 4.026 dias, e aí a média do Bitcoin é $5.903. Então, essa seria mas tem que considerar desde quando ele lançou. Então, aí seria que aí muito... você não tem, só que a gente não tem os dados. Mas a gente sabe que é menor que isso. A gente sabe que é menor que isso. Então, desde 2009, então, pela ficou teoria... muitos anos por centavos. O Pablo fez uma teoria, ele falou, você pode pegar a média e tem que ser mais ou menos o valor justo, segundo a teoria lá. E aí, nesse sentido, você não poderia, jamais poderia pagar mais de $5.900. Se essa teoria for válida, tá? São várias visões. É o ciclo da bolha especulativa de 1630. Não, é que vocês manjam, mas então, Samidana... Não tem manja. Então, é uma bolha? O Banco Central Europeu garante que é uma bolha e vai a zero. O Banco Central Europeu publica no site dele, né? Bolha, saiam daí, vendam. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, garante que é uma bolha e vai a zero. Mas olha, é o que o Emílio falou no começo do programa, que acontece o seguinte com o mercado financeiro. Toda vez que cai as ações, todo mundo sai desesperado vendendo elas. Sim. Em algum momento, como você citou, Warren Buffett é a máquina dos impacientes para os pacientes. Isso. Em algum momento isso aí pode voltar. Se a empresa for boa, com certeza. Tá falando que vai a zero. Pode vir a $100 mil, pode vir a $1 milhão. Então, tem empresa que vai a zero. Então, quando quebra, quando não tem dinheiro, quando está com um management ruim, essas empresas vão a zero. Então, não é porque está na bolsa que é bom. Não é porque está no blockchain que é bom. Hein, Pablo, mas isso é do ser humano, né? Porque a gente não consegue, a gente não se conforma com a perda, né? A ganância. Porque se você pensar, quando ele está a 120, você não quer perder para ganhar mais. Você fala, tá tudo a ganância, né? E quando tá caindo... por causa... E quando tá alto, tá todo mundo com inveja de você. Você pagou, você pagou. Quanto você tem de Bitcoin? Na bolha especulativa aqui, Emílio, nesse gráfico que foi estudado em 1630, né? Você tem na terceira fase, que é quando o público entra, quando as pessoas físicas entram, né? Primeiro a mídia acorda, chama mídia desperta. Tudo isso aqui é de 1630, né? Aí começa o fluxo contínuo de avaliações positivas que continuam inflando os preços. Aí entra o público, aí vem o entusiasmo. O ativo cai na boca do povo, começa a disparar o preço. Aí vem a ganância. As pessoas se desconectam das expectativas reais. O Bitcoin vai valer $1 milhão e tal. Aí tem uma outra fase que se chama lúdico delirante, que é quase a última fase, né? Que é a crença de um valor distante, que é nessa hora que pensa em $1 milhão. E aqui, quando chega no ápice, é o novo paradigma, né? Quando todo mundo fala que vai substituir o ativo, né? Passa a ser colocado como um novo padrão a ser seguido, um novo modelo que vai se sobrepor ao já estabelecido, né? E como norma, as empresas seguem o que é imposto pelo paradigma, né? Que nem a gente viu um monte de empresa comprando Bitcoin para os caixas,
caixas das empresas, que agora, imagina as reuniões de conselho agora. Falando, quem que botou $1 bilhão nessa porcaria, 126 mil? O pau vai quebrar, né? Aí, na primeira barrigada para baixo, vem, né, que é a primeira pernada do estouro da bolha, as pessoas não aceitam ainda que aconteceu, negam que seja uma bolha e, pelo contrário, acreditam que o ativo está barato e compram mais, né? E aí realmente sobe de novo o ativo, né? O que eles chamam aqui de armadilha do touro, chama bull trap, né? Que quem nega a bolha cai nela. Pessoas que acreditam que a queda é uma oportunidade compram e efetivamente interrompem a queda por alguns dias ou meses. A bolha das tulipas durou vários anos, o Bitcoin está aí há vários anos. Isso é do Banco Central Europeu? Não, isso é o estudo do ciclo de uma bolha especulativa quando aconteceu a bolha da tulipa em 1637. Sim, toda essa foi a primeira, mas toda a bolha o gráfico assim, é idêntico. É idêntico. Bota o gráfico do Bitcoin aí. Aí embaixo, ó. Ó o gráfico do Bitcoin. Ó. Tá bem parecido. Tá bem. O Banco Central tem um ponto, o Banco Central Europeu tem um ponto. O gráfico do Bitcoin é parecido com o gráfico de uma bolha especulativa. Ó a primeira pernada aqui, ó, a primeira grande venda, né? Aí depois sobe, dispara, vai bem lá. Parecido. É bem parecido. É o que o Banco Central Europeu tá falando para as pessoas. Mas e aí? A galera acredita em quem? Bom, metade do pessoal no aí 3/8, não? Alguém vai de novo ganhar dinheiro. 3/8. O 3/8. Mas o Sam me falou um negócio que ficou na minha cabeça aqui. Imagina se você tivesse pego $1 em 2009 e guardado no melhor rendimento possível desde 2026. Eu vou vender Quanto teria dado? Eu vou vender minha Bitcoin e vou comprar CDB do Banco Massa. Eu já decidi. Eu vou vender todas as Bitcoin e vou comprar tudo. Mas se você vender tudo que você tem, vai derrubar mais, vai cair mais. 120. Já crava esse investimento. Que negócio, hein? É muita Essas são as nossas dicas de hoje. Vende Bitcoin. As dicas de hoje vendo Bitcoin. Compra Master. Isso aí. Tô certo ou não? Que coisa, hein? Que coisa, não é? É preocupante. O pessoal tá assustado lá no Banco Central Europeu e grandes investidores também. E o Michael Burry, que acertou lá a crise hipotecária, disse que está a ponto de entrar numa espiral da morte. E um outro cara também, que é o Jim Cramer, né, que é um cara que eu me espelho até para fazer os meus programas, que ele tem um programa lá na CNBC dos Estados Unidos, falou que esse é o pior momento para comprar Bitcoin. Não comprem Bitcoin, que ela tá realmente nessa espiral. É a faca que o cara fala. É a faca. Pegar a faca caindo, você corta pegar a faca caindo, vai cortar. Espera mais um pouquinho, que vai cair mais. Espera cair no pé. Se você tem, talvez, né? Poxa. Muito cuidado. bem. Pablão, você Bela tá aí? aula, Pablão. Que aula, hein? Porra, meu. Prazer, tu tá com saudade de você. Eu também. Sempre. Papai do ano. O Pablo tá aqui na programação da Jovem Pan, @Pablo Spy, tá com os cursos dele, que é um grande sucesso, né? Sucesso. E o que mais? Papai novo. Papai novo, estamos tentando engravidar. Tá magrinho, bonito. Só no monjarinho. Monjarinho e malhação. Acabou aquelas festas. Já acabou as festas. Puta, isso que bom, hein? Demitiu o Delari. Não tem mais Torete. As Torete. Puxa. Que alegria. As Torete, velho. A gente é da época das Torete. É o Dileira. Não quero fazer nenhuma ligação, mas depois que ele demitiu o Delari, olha como ele tá bem. Ó, pra você seguir o Instagram do Pablo, @Pablo Spyer. Spyer, SPYER. E ele tá na programação da Jovem Pan, nosso companheiro hoje aqui. tem Sextouro. Sextouro. É muito bom. Aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Valeu. Pablo. Vai, Obrigado pela aula. Tchau, tchau.